Olá, nessa aula vamos dar algumas orientações sobre a lista de exercícios de probabilidade de entrada em invalidez. Primeira orientação, a lista deve ser feita à mão e à tinta. Apenas o exercício 6 pode ser feito em programa, ok? XLS, XLSX. Vamos lá, primeira atividade. Qual a tábua mínima de invalidez a ser adotada? Em RPPS, em planos de entidade fechada de previdência complementar e em planos de entidade aberta de previdência complementar. Reparem que pode haver uma tábua mínima ou um critério para definição da tábua, né? Existem situações aí diferentes, mas encontrem na legislação qual é como se define essa tábua mínima que deve ser utilizada, quais são os critérios, como isso deve acontecer, certo? Isso os familiarizará com a legislação previdenciária para nortear melhor como utilizar essas tábuas. Em seguida, número 2, compare as tábuas de entrada em invalidez disponibilizadas pelo IBA. Então, lá no site do IBA tem um arquivo com um monte de tábuas, entre elas as tábuas de entrada em invalidez. Compare essas tábuas, né? São muitas aí que são utilizadas pelo mercado. O objetivo desse exercício é dar a vocês uma intimidade maior com essas tábuas, né? Um primeiro contato, que vocês possam fazer uma análise exploratória. Para fazer essa comparação, eu recomendo que vocês façam, por exemplo, um gráfico, mas o gráfico ajuda a análise, o gráfico não é a análise. Vocês devem escrever descrevendo o que vocês estão vendo no gráfico. Essa é a análise e tentar encontrar porquês das relações que foram observadas, ok? Aqui uma dica aqui para dar um norte de como vocês devem fazer essa comparação. Primeiro, há diferenças de nível entre essas tábuas. O que é a diferença de nível? A diferença de nível é a diferença de altura, basicamente, né? A diferença no eixo Y. Repare que eu posso ter duas retas iguaizinhas, duas retas horizontais, mas uma ser mais alta que a outra. Então, o nível dessas duas retas é diferente, ok? Então, o nível tem a ver com a altura no gráfico. Se sim, como é essa diferença e quais são as prováveis causas dessas diferenças? Analisem aí relacionando as tábuas de entrada em invalidez que vocês observaram. Depois, a diferença de estrutura. Qual é a diferença de nível para estrutura, né? O nível é a altura e a estrutura é o formato. Exemplo, uma reta tem uma estrutura, uma parábola tem outra estrutura. O formato é diferente. Então, nessa letra B, vocês devem analisar o formato dessas curvas. Elas são todas iguais? Só muda o nível ou não muda nem o nível? Como que elas são? Tem formatos diferentes ou os formatos são os mesmos? Se sim, se tem formatos diferentes, como é essa diferença, né? Como que são esses formatos? E quais são as prováveis causas dessas diferenças? Então, aqui nós temos uma relação de maior proximidade de vocês com essas tábuas, maior intimidade, né? O objetivo desse exercício é esse. Depois, número 3. Compare as tábuas Borges 2009 por sexo e escolaridade. Borges é o Gabriel Borges, que trabalha no IBGE e fez uma dissertação ótima com dados dos servidores públicos federais e com estes dados ele construiu tábua de mortalidade, tábua de entrada em invalidez, tábua de exoneração, várias tábuas para os servidores públicos federais por sexo e escolaridade. Então vocês devem pegar essas tábuas e compará-las, certo? Primeiro, a diferença de nível entre essas tábuas? Se sim, como é essa diferença e quais são as possíveis causas? E depois, a diferença de estrutura entre essas tábuas? Se sim, como é essa diferença e quais as possíveis causas? Lembrando que a diferença entre esses dois números, né, essas duas atividades. Na atividade 2, vocês vão fazer essa análise para as tábuas disponibilizadas pelo IBA. São muitas tábuas diferentes que são relacionadas a populações muito diferentes. E aqui na questão 3, todas são relacionadas à mesma população de servidores públicos federais, mas elas são diferentes em relação a sexo e escolaridade. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de analisar como
que sexo e escolaridade podem afetar os valores refletidos nessas tábuas de entrada em invalidez. Certo? Vamos passar então para a questão 4. Compare as tábuas de entrada em invalidez Álvaro Vindas e APB 57, Gomes 2008 e Borges 2009. Letra A. A quais populações cada uma delas se refere e quando foram elaboradas? Tem alguma coisinha aí na aula, tem alguma coisinha no livro, vocês podem consultar diferentes materiais. Qual tábua tem maior probabilidade de entrada em invalidez nas idades mais jovens? E a que se devem essas diferenças de nível observadas? Depois, qual tem maiores probabilidades de entrada em invalidez nas idades mais avançadas? Também a que se referem essas diferenças? E a que se deve a diferença na estrutura da entrada em invalidez? Elas são diferentes entre si. Tentem explicar, pensem aí em algumas possibilidades. Aqui eu quero que vocês especulem um pouco, que vocês infiram alguma coisa a partir dos dados, a partir das características da população. Pensem, conversem também entre si para trocar opiniões. Eu acho que essa questão ela é bem interessante mesmo. Nós estamos aqui comparando tábuas diferentes e com isso vocês vão desenvolver um senso crítico para quando adotarem, quando precisarem adotar essas tábuas, saber como fazer boas escolhas, saber porquê, saber as consequências. Questão número 5. Qual tábua de entrada em invalidez você proporia para cada uma dessas populações e por quê? Então reparem, aqui nós estudamos várias tábuas e já vimos até a legislação, certo? E acredito que com isso vocês já tenham alguma familiaridade com as tabelas de entrada em invalidez, já conheçam as suas características. Agora vamos pensar um pouco daquilo que vocês devem fazer no trabalho também. Vamos pensar como que a gente escolheria as tábuas para essas populações em particular. Então, qual tábua de entrada em invalidez você proporia para cada uma dessas populações e por que seria aquela? Primeiro, o RPPS, que está trocado, RPPS dos servidores públicos da sua cidade natal. Olha que interessante. Você conhece a sua cidade natal, aquela cidade em que você nasceu, foi criado, se desenvolveu. Pense aí em quais são as características dessa população. Pense aí no tamanho da cidade, né? Pode ser uma cidade grande, pode ser uma cidade pequena, cada um de vocês tem um histórico diferente. Pense aí nas características dessa população. Qual tábua você gostaria de propor para representar o RPPS, ou seja, a Previdência dos Servidores Públicos dessa sua cidade? Depois, em seguida, para representar o RPPS dos Servidores Públicos Federais de Brasília, que possivelmente tem características diferentes da cidade onde você nasceu. Então pense aí, em que elas são diferentes, em que elas são similares, qual seria então uma tábua que você poderia propor para os servidores públicos de Brasília? Em seguida, para um plano previdenciário com cobertura por invalidez para os atuários formados nesta universidade. Pense então nas características suas, dos seus colegas, daqueles que já se formaram, que tábua você gostaria de propor? E por último, para os trabalhadores vinculados ao regime geral, qual seria a melhor tabela de entrada em invalidez? Depois, questão 6. Considere um seguro contra invalidez contratado aos 20 anos, o indivíduo tem 20 anos, que paga uma anuidade monetária por ano que o segurado estiver inválido até a sua morte. Ok, então contratou aos 20 anos, se ele se invalidar, o seguro vai pagar uma unidade monetária até ele morrer. Calcule o valor do prêmio anual, considerando uma rentabilidade anual de 6% ao ano, que os indivíduos morrem conforme uma tábua IBGE 2010 para ambos os sexos e, letra A, que a tábua de entrada em invalidez é Álvaro Vindas, letra B, é a Gomes 2008 feminina
E letra C, Abortos 2009 feminina para o nível médio. O que a gente quer aqui com esse exercício é que vocês vejam o impacto da utilização de algumas dessas tábuas que vocês analisaram no cálculo previdenciário, efetivamente, no cálculo de um prêmio, no cálculo atuarial. Então, vocês vão fazer aqui um pequeno cálculo atuarial para um benefício de invalidez, certo? E por último, questão 7. Em um arquivo à parte, eu vou disponibilizar várias possibilidades de texto para discussão. Vocês devem escolher um e fazer um resumo de até uma página, indicando o objetivo, metodologia, os principais resultados e a relação com o tema que a gente está estudando, que é a entrada em invalidez. Um bom trabalho e até a próxima!